chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço do Batista até meio-dia rolando a bola por aqui. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Cheiro da Ponte aprova contas de 2025 com déficit de 33 milhões de reais. Reunião no Salão Nobre do Moisés Lucarelli foi marcada por tensão e questionamentos sobre a situação financeira do clube. Diretoria da Ponte estuda a reclamação na CBF contra o árbitro Afro Rocha de Carvalho por não marcação de pênalti contra o Vila Nova no último sábado. O elenco do Guarani se reapresenta nesta terça de olho no compromisso contra o Itabaiana pela terceira rodada no domingo. Com a vitória do Maringá sobre o Figueirense, Bugre termina a segunda rodada na quarta colocação. De contrato renovado, Ralf completa 2 meses sem entrar em campo pelo Guarani. As 2 primeiras vagas das semifinais da Liga dos Campeões serão definidas hoje. Com vantagem no placar, Atlético de Madrid recebe o Barcelona e o Paris Saint-Germain visita o Liverpool na Inglaterra. Neymar e Gabigol devem estrear na Sul-Americana nesta terça contra o Recoleta do Paraguai na Vila. Luiz Vidal, presidente do clube paraguaio, foi relacionado para a partida e tenta a autorização da Conmebol para jogar contra o Peixe. Ele tem 52 anos. É uma várzea mesmo, meu Deus do céu. Vamos em frente. América Mineiro anuncia Roger Silva, treinador ex-esporte. Treinador ex-esporte chega para o lugar de Alberto Valentim, que não resistiu à terceira derrota do Coelho na Série B. Bandeirantes. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição, você já sabe, mensagem de texto. E pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o encerramento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no Orlando Scarpelli, o Figueirense foi derrotado pelo Maringá, 3-1 para o time paranaense, que termina a rodada com 6 pontos e 100% de aproveitamento, ao lado de Amazonas e Botafogo da Paraíba. O Guarani termina a rodada na 4ª colocação com 4 pontos, lembrando que os 8 primeiros avançam à segunda fase da Série C depois de 19 rodadas e os 2 últimos serão rebaixados. O Guarani que volta a campo no domingo, terceira rodada, para encarar a Itabaiana, 4h30 da tarde no Brinco. Hoje é dia de Libertadores da América e também de Copa Sul-Americana. Destaque da Sul-Americana para o São Paulo, que encara no Morumbi o O'Higgins do Chile. Hoje também é dia do Grêmio, 7 da noite, pegar o Deportivo Riestra. Hoje também é dia do Vasco, 9 da noite, pegando o Audax Italiano. E o Santos, 9h30 da noite, na Vila, encarando o Recoleta. Hoje pela Libertadores, 9 da noite, tem Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil. Hoje também tem o Mirassol, 23 horas, pegando a LDU. O prosseguimento da rodada da Libertadores nesta segunda fase de grupos, segunda rodada da fase de grupos, na quarta e também na quinta-feira. Corinthians amanhã joga o Flamengo também. Na quinta-feira tem o Palmeiras e os demais times brasileiros nas competições sul-americanas. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes.
no FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp, depois eu vou para o YouTube. Bom dia, CH. Tem alguma informação sobre os novos uniformes do Guarani? Data de lançamento, Rovilso de Hortolândia, maio, tá? É a informação que eu tenho. Vamos em frente. É com imenso prazer que acompanho esse programa diariamente. Muito obrigado. Brilhantemente apresentado pelo amigo. Parabéns. Obrigado. E a ponte, pagou o Luiz Aquim? Ainda não. Ontem fiquei muito preocupado. Abraços, Marcel Grota. Todos nós estamos, preocupados com a ponte. Pode-se dizer que a ponte está virtualmente rebaixada com todos esses problemas, salários atrasados, jogadores saindo, torcedores desanimados. Rogério de Hortolândia que está afirmando. Roberto de Valinhos, a ponte é um avião voando sem combustível, só esperando o trágico impacto com o chão. Não tá fácil não. Esses jogadores que chegaram para a ponte é tudo meia boca, uns querendo se recuperar e outros querendo fazer vitrine. Catelli. Meu amigo, pega um papel e anota. Um dia vocês estarão na bancada falando. Lembra quando o time da ponte existia? Depois de ontem, contas aprovadas, é só esperar o tempo para fecharem as portas. Eberlin e seu time conseguiu. Parabéns, Marcelo Pimentel. Bom dia, é básico. Se você, criança, na escola não tirar a nota mínima, não será aprovado. Isso é em qualquer lugar, nível ou situação. Como pode aprovar algo tão incompetente e deficitário? Quer enganar quem? Triste. Cléfor. E é só bronca aqui, gente. Bom dia. Gostaria de saber da diretoria qual o motivo da renovação de contrato do Ralf, sendo que ele não joga. Adriano. Manda um abraço para a cidade de Gália, que está fazendo 98 anos. Pede para o Batistão mandar um abraço pelo aniversário da cidade na TV. Tá bom. Moisés de Gália. Vou passar para ele. O Guarani começou bem o ano passado e não tinha nem... Não entendi. Jonathan Rodrigues de Magalhães Montemor. Não entendi a sua colocação aqui, amigo. O Caio Queiroz escreve: com toda a competência que vocês têm, farão entrevistas com a diretoria para saber como as contas foram aprovadas? Com um déficit daquele tamanho, Caio, não depende da nossa competência. Depende da disponibilidade de quem vai ser entrevistado. Se o cara que a gente quer entrevistar não quer conceder entrevista, o que vocês querem que a gente faça? O Pedro Piscinato tem quase que diariamente solicitado, mas não tem o que fazer. O Batista também, e o pessoal não quer falar. Simples assim. Enquanto continuam tratando uma entidade com 126 anos desta maneira, nos dão o direito de pensar que são aventureiros, amadores. Renato Grácia. Bom dia, CH. Entra técnico e sai técnico e não muda nada. E continua improvisando com o Rafael para quem contratou tanto, se não serve
Mande embora. Dilson do Guarani. Ô Dilson, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não estou defendendo o técnico do Guarani, não. Mas é o seguinte, se o Natan tivesse condição de jogo, ele estaria jogando no lugar do Rafael. E o técnico entende que é melhor jogar um pouco mais protegido do que colocar uma outra situação de improviso ali. Jogou 2 partidas no Brasileiro, fez 4 pontos, é vice-líder, está na 4ª colocação, mas com a mesma pontuação do vice-líder. Não sei, sabe... Não existe você ganhar de ponta a ponta o campeonato inteiro. Time nenhum consegue fazer isso. Às vezes você monta um... Veja o que aconteceu com o Paris Saint-Germain, Messi, Luis Suárez, Mbappé e também o Neymar. Ganhou nada, nem campeonato francês. Então, gente, é assim, ó... Quando tem que criticar, a gente vai aqui pontualmente e critica. Eu não gosto do Rafael como volante, também não é minha preferência, mas tem que analisar o todo. Bom, pelo menos eu faço isso, né? E respeito a opinião de todo mundo. Como é que o Gé tá fazendo falta na Ponte? Ele não marcou nenhum gol ainda lá na Turquia, é verdade? Não sabia. Vamos lá. Bom, o Tandy Negrão mandou 250 áudios aqui e não tem jeito de ouvir. Neste momento não tem. Atalho Batista ouve. É porque não tenho tempo aqui, não é porque eu não quero. Já que 118 tem o poder de aprovar o maior déficit da história, então que aqueles 4 mil de sempre deixem de ir ao estádio e deixa só os 118. Tá bom. Tá bravo aqui o Tandy Negrão. Esses conselheiros da Ponte estão iguais aos ministros do Lula, uma vergonha. Tem que sair a diretoria e os conselheiros urgente. Carlos do Jardim do Lago. Vamos ao YouTube, que também não para. Muito obrigado você que mandou mensagem pra cá, viu, gente? Não esquece de ir no YouTube colocar um joinha pra gente lá, por favor. Assim aumenta o algoritmo, ajuda a Rádio Bandeirantes no YouTube, tá bom? Conselho da Ponte aprovou as contas de 2025. Meu Deus, simples e fácil de entender. Tá todo mundo na lama. É o Júlio. Carlos Matozinho. Bom dia, Rodriguinho e Murilo não dá. Na Ponte falta um centroavante, um meia armador para titulares. José Geraldo. Bom dia. Quanto será que vai aparecer um patrocínio master que paga as contas mensais da Ponte, hein? Isso é difícil, hein? Difícil. Difícil não para a Ponte, para qualquer time do futebol brasileiro. É complicado. O senhor Valentim tanto fez contra a Ponte, inclusive levando jogadores, perturbando ainda o ambiente. Caiu. Esse é o Arnaldo Francisco. O Paulo Santos, o Bugre está com tudo. Pra cima, meu time. O Arnaldo escreve: time da Ponte evoluiu. Não será campeã, mas também não vai cair. Um abraço, Arnaldo, pela mensagem. Muito obrigado. 11h45 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. Na noite de ontem aconteceu uma reunião no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli entre os conselheiros da Macaca para a discussão do balanço financeiro do ano passado, o ano de 2025. E mesmo com um déficit de 33 milhões nas contas da Macaca no ano passado, esse orçamento foi aprovado pela maioria do Conselho. No total foram 118 votos favoráveis para aprovação, 19 que votaram na reprovação, além de uma abstenção de voto. E esse déficit milionário nas contas da Ponte Preta evidencia mais uma vez a grave crise financeira que a Ponte Preta vem enfrentando desde junho de 2025. E essa reunião de ontem foi marcada por um clima tenso. Algumas semanas, via redes sociais e também grupos de WhatsApp, torcedores comuns, podemos dizer assim, já se mobilizavam para organizar um protesto pacífico em frente ao estádio Moisés Lucarelli no momento da votação. Até por isso, a diretoria pontepretana reforçou a segurança ao redor do estádio Moisés Lucarelli. No início da tarde de ontem, a torcida jovem Amor Maior, principal torcida organizada da Ponte Preta, divulgou uma nota também nas redes sociais dizendo que marcaria presença no protesto para exigir uma atitude que solucione os problemas aí da Ponte Preta,
mas até o momento a gente não tem nenhuma ocorrência, evidentemente, de confusão, de briga em frente ao estádio Moisés Lucarelli. E agora, falando da equipe dentro de campo, a Ponte Preta segue treinando, segue de olho na partida contra o Avaí, que acontece no próximo sábado às 8h30 da noite, lá no estádio da Ressacada. E para essa partida, o técnico Rodrigo Santana terá 2 retornos importantes, do Rodri Saravia e também do Jonathan Cafu, jogadores que cumpriram suspensão na última rodada contra a equipe do Vila Nova. Essa partida contra o Vila Nova foi marcada por muitas polêmicas de arbitragem. Primeiro, um gol anulado da Ponte Preta já nos acréscimos da partida e depois, no último lance de jogo, uma bola que bateu no braço do zagueiro da equipe goiana, mas aí o árbitro não foi nem à cabine do VAR, não foi rever o lance no árbitro de vídeo e até por isso a diretoria ponte-pretana estuda aí uma possível ida até a CBF para questionar as decisões da arbitragem. CH. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Sempre muito pertinente a sua chegada, Valdemir Gomes. A torcida tá, olha, eu tô aqui já faz algum tempo, né, apresentando esse programa. Eu não me lembro de uma quantidade de protestos, de mensagens que chegaram aqui pelo YouTube e pelo WhatsApp com essa intensidade, pelo número de... Eu não consigo atender nem 1/5 daquelas que vieram pelo WhatsApp e também um pouco menos, é verdade, aqui no YouTube, mas o pessoal está revoltado com a aprovação das contas ontem e as contas que apontam 33 milhões em 2025 de prejuízo. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH, bom dia, amigos da Bandeirantes. Bom, o que eu tenho a dizer para todos esses torcedores verdadeiramente ponte-pretanos é que a Ponte não é de 118 conselheiros e também não é de mais uns 10 ou 12 aí que no momento comandam a Ponte. A agremiação, a instituição tem 126 anos praticamente, agora em agosto, dia 11 completa, né? E esses 126 anos. Então, uma hora ou outra, as coisas mudam, como já mudaram muitas vezes. Eu não vou aqui descer a detalhes, existe um serviço de escuta eficientíssimo para tentar ver se a gente faz algum tipo de colocação que depois possa custar caro. Existe uma maneira hoje, um modus operandi de se administrar a Ponte que não condiz com a história democrática da Ponte e não condiz também com aquilo que é o clube, com um clube popular, como é a Ponte. Não sei se eu fui claro. E com relação à aprovação das contas, com 33 milhões de déficit, é bom deixar bem claro o seguinte, isso não é a dívida da Ponte. Isso é o passivo acumulado a mais somente no ano de 2025. O que são esses 3 milhões? A diferença... 33. A diferença entre o que se arrecadou e o que se gastou. Então, se a Ponte arrecadou 10, ela gastou 43. Se arrecadou 20, gastou 53. Eu não tenho o balanço, nem quero ver. Mas o déficit é fácil de entender. É a diferença do prejuízo. A Ponte teve, então, 33 milhões de prejuízo. Então, isso mostra que o clube é inviável, que o clube está com uma dívida declarada aí de 400 milhões e subindo 33 milhões, fora outras coisas, juros, correções, etc., por ano, que o clube está tecnicamente falido. Mas vão lá 118 e aprovam. Parabéns para todos eles. Em Campinas, 11h51 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani se reapresentou hoje pela manhã no Brinco de Ouro, um trabalho regenerativo com os atletas que atuaram no último domingo na vitória do Guarani 2-0 sobre o Volta Redonda. E é claro que o pensamento geral já está no jogo do próximo final de semana contra a Itabaiana do Gilson Klein, na partida marcada para as 4h30 da tarde. E a expectativa de um público maior do que foi no último domingo, pouco mais de 5 mil pessoas.
O Herbert, depois do jogo, ele que marcou o primeiro gol da partida, é o artilheiro do Guarani na temporada com 3 gols marcados, tem 2 nessa Série C do Brasileiro. Ele falou sobre esse bom momento, sobre o gol marcado. Muito feliz, mais um jogo, estreando como titular e podendo ajudar a equipe com mais um gol, muito feliz. Agradecer a torcida pelo apoio aí, nos apoiou a partida inteira. Agora é aproveitar essa semana, ver o que o professor vai passar pra gente aí, que no próximo final de semana tem mais uma batalha dentro de casa. Bom, CH, quem voltou a treinar com o grupo hoje com bola? O Maranhão, ele que estava na 3ª contusão muscular, ele sofreu a primeira contusão antes do Campeonato Paulista na pré-temporada, depois durante o Paulistão mais uma contusão muscular e agora na preparação para a Série C ele sofreu mais uma contusão, ou seja, 3 contusões musculares, mas agora ele está de volta à disposição do técnico Hélio Cizenando. Quem ainda não está trabalhando é o Natan Melo, com bola, né? Porque ele já está naquele período de transição. Porém, ele perdeu 7 quilos, está recuperando a parte muscular, já recuperou muitos quilos, ainda não está 100%. Para o jogo contra a Itabaiana, ele não vai ficar à disposição, mas quem sabe na outra semana, contra a Ferroviária, fora de casa, em Araraquara, ele possa ficar à disposição. Natan Melo, que foi um dos principais jogadores do Guarani no Paulistão desse ano. Bom, falando sobre outros jogadores, o Renan Castro já está liberado pelo departamento médico, assim como o Rian, os 2 laterais, um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo. O Hélio Cizenando tem praticamente todo o elenco à disposição para o jogo contra a Itabaiana. Ele vai ter, é claro, dias de preparação, semana cheia na Série C, tem mais os trabalhos de quarta, quinta, sexta e também sábado, antes de escalar o time para o jogo do próximo domingo. Uma coisa é certa, o Guarani vai em busca da vitória, mais uma vez, até porque a Itabaiana luta pela permanência na Série C do Brasileiro, é um time mais frágil, o Guarani precisa somar pontos para, é claro, o mais rápido possível conquistar a classificação à próxima fase. Aí sim, vai pensar na segunda fase, que é um campeonato completamente diferente. Quanto à SAF, CH, tem muita gente me perguntando, não há nenhuma previsão de remarcação das assembleias. O torcedor está na expectativa, o sócio do Guarani também, porém ainda não há previsão. O Guarani, que algumas pessoas nos bastidores dizem que o contrato está sendo formulado e está muito próximo do fim, contrato do Roberto Graziano de proposta para o Guarani, mas até agora não tem nada de concreto. Valeu, CH! Tigrão, domingo contra a Itabaiana. Vitória do Guarani, empate ou derrota? Associação Olímpica de Itabaiana. Conheço a cidade. Então é associação, né? Feminino. Então é a Itabaiana. O Guarani ganha. Tem a obrigação de fazê-lo e vai ganhar o jogo com todo o respeito que a gente tem à Itabaiana e principalmente ao seu treinador, que é um grande profissional. Pode ganhar? Pode. Não tem vencedor de véspera. Mas seria uma grande zebra. O Guarani é total e amplo favorito. Em Campinas, 11h56 agora. Pelo 3º ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Para destacar o duelo entre Mirassol e LDU, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 23 horas no horário de Brasília, no estádio Casablanca, em Quito. Será o primeiro jogo internacional da história do Mirassol, jogando evidentemente fora do Brasil. O provável time brasileiro do técnico Rafael Guanais, com Walter no gol, Igor Formiga, João Vitor, William Machado e Reinaldo, Neto Moura, Aldo Filho e Eduardo, Alisson Negueba e André Luiz. Já a LDU do brasileiro Thiago Nunes com Gonzalo Vale no gol, Quinteiro, Richard Mina, Segovia e Leonel Quinones,
Vidiamil, Pretel e Cornejo, além de Coroço, Erlen Quinones e o brasileiro Daverson. Apita o jogo peruano Roberto Pérez. A bola rola hoje, 23 horas, horário de Brasília. Tem LDU e Mirassol pela segunda rodada, fase de grupos da Copa Libertadores da América. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.